Boa noite, alunos do terceiro ano A, B e E do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vou fazer a aula que eu tinha prometido já há uma semana para vocês, né? Que desculpe por não ter tempo, porque a vida do professor tá tão atarefada que não tem tempo nem para si, né? Então, eu vou fazer uma aula hoje sobre Galileu Galilei, tá bom? Então eu peço para vocês que façam as atividades, né, que estão lá postadas obrigatórias, que são aquelas que valem ponto para mim, tá? Que eu estou postando lá para vocês, eu organizei a sala de vocês lá agora. E as atividades opcionais são as atividades da CED, que eu jogo lá dentro. E essas atividades, elas valem presença. Porque vai chegar lá no final do ano, e daí para contar as presenças, para contar os 200 dias letivos. Então é bom que vocês façam aquelas atividades, porque elas vão contar isso. Eu vou fechar com essa atividade de hoje do Galileu, mais um ponto para fechar os 3 pontos, tá? E talvez eu peça uma pesquisa, né? Eu estou pensando ainda para a semana do recesso. Ou deixo para depois para vocês fazerem as recuperações e provas. Porque eu vou, assim que eu terminar as provas e recuperações, se eu der uma adiantada antes de fechar o segundo trimestre, a gente vai fazer atividades que vão valer a frequência daí, tá bom? As atividades que eu vou dar mais simples, de uma forma para que vocês possam contar como frequência, tá bom? E claro que não dá tempo de eu, de certa forma, rever todo o conteúdo, porque nós estamos fazendo um conteúdo de uma forma mais lenta, né? Porque eu não estava no mesmo ritmo com uma sala de aula presencial. E você sabe que nós temos outros afazeres a não ser só aula, né? Eu tô com 20 turmas, incluindo a aula na TV, então tudo isso deixa a gente tarefado demais. Então vamos ao que nos interessa, né? Nós estávamos falando, lembro que na última aula eu passei 2 filmes para vocês, né? Bastante fortes, que era sobre a vida na Idade Média, né? A ciência que os medievais, né? A igreja detinha todo o conhecimento científico, né? Aquelas ideias dos árabes, né? Que detinham conhecimento científico. Hoje nós vamos ver, por exemplo, que tudo isso mudou com o que? Houve uma nova mentalidade na Europa, né? Nós tivemos os contextos históricos. Eu vou falar um pouco do contexto histórico nesse primeiro momento. Em seguida, eu vou falar do pensador Galileu e, por último, das suas influências que ele teve, tá? Com relação à sua teoria. Então, no primeiro momento, nós tivemos, por exemplo, a Revolução Moderna, né? Com o fim do feudalismo, nós tivemos o surgimento dos estados nacionais, né? Que vocês veem em história lá. Os reis passaram a ter mais poder no centro da Europa, de manipular o poder, né? A burguesia começou a ascender, digamos, na Europa do comércio, tá? Houve a expansão marítima, descobriu-se novos mundos, que era o caso da América, né? O Brasil, por exemplo, foi descoberto nesse período. Nós tivemos, por exemplo, as reformas religiosas com Lutero, a famosa reforma protestante, né? A invenção da imprensa, tá? A, a técnica da anatomia humana, que foi agora, nesse sentido, ah, aprovado, que era antes proibido, né? Você pode agora abrir um corpo para ver a situação da doença que a pessoa realmente faleceu e muitas outras novas inovações que ocorreram, né? Dentro da Europa naquele período, né? A ciência começou a ser bastante ampliada nesse período, certo? Então nós vamos ter, por exemplo, o Renascimento, né? Que vai ser aqueles artistas como o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, né? O próprio Descartes vai ser dessa época. Nós vamos ter outros pensadores da época, Maquiavel, né, que vai escrever sobre política. Então nós vamos ter vários pensadores aí nesse período, né, que foi um período pré-iluminista, que podemos dizer assim que é o pré-iluminismo, né, que dentro da história, e que surgiu, por exemplo, a ideia do antropocentrismo, né, que seria o indivíduo moderno coloca a si próprio como centro dos interesses das decisões. A certeza da fé contrapõe-se à capacidade da livre exame. E até a religião, adeptos da reforma, defende o acesso direito aos textos bíblicos, dando a cada um o direito de interpretá-lo. Então surge, por exemplo, a ideia do antropocentrismo, né? Daquela ideia do homem, o homem central de todo o conhecimento,
o racionalismo, o poder exclusivo da razão, de discernir, distinguir, comparar, opor-se a critérios de fé e revelação, atitudes polêmicas perante a tradição, revela recusa ao adogmatismo, ou seja, criticar a autoridade da igreja, criticar as autoridades de conhecimento, né, sobre a razão, sobre o pensamento. Então aqui já estava tendo uma certa liberdade de conhecimento científico. O saber ativo, o saber adquirido devido à aliança entre a ciência e a técnica, deve tomar a realidade para transformá-la. Então passa-se a criar uma ciência mais prática e não mais uma ciência especulativa que nós tínhamos, por exemplo, na época medieval e na época antiga. Então a ciência passa a ser prática, ela passa a ter um método, o rompimento entre a ciência e a filosofia aristotélica e escolástica. Litigou-se intelectuais na busca de um método de investigação filosófica e científica. Então a grande crítica que vai ser aqui vai ser a crítica à ciência de Aristóteles. E o cara que vai mais criticar a ciência de Aristóteles nesse período é o famoso Galileu Galilei, né? Que ele vai dizer que a ciência de Aristóteles é furada, né? Por quê? Porque a ciência de Aristóteles defendia aquele conceito do geocentrismo. Lembra que eu falei do Ptolomeu lá na aula passada? De que a Terra era o centro do universo e que tudo girava ao seu redor e que nada ia além do céu e da terra. E que o mundo era fechado, limitado, não tinha como você ultrapassar esta barreira e que os corpos celestes, as estrelas, a lua, o sol eram esferas cristalinas perfeitas, não tinha, digamos, imperfeição. Aí o Galileu vai mostrar que tudo isso é imperfeito e que é igual à Terra, não existe coisa perfeita no mundo físico, tá? Então isso mostra que ele vai inovar a ciência. O Galileu popularizou a ciência, porque até então as pessoas acreditavam no que a igreja dizia. Aí ele vai começar a fazer seus experimentos científicos na rua, mostrando para as pessoas, não é assim que acontece, eu estou jogando duas bolas aqui, as duas caem ao mesmo tempo no chão. É o efeito da gravidade, né? Independente do valor das massas que elas têm. Pessoal, peguem essa luneta, vejam lá, a Lua não é uma esfera cristalina, ela é uma esfera com montanhas, com rochas, com crateras, então ela é igual à Terra. Então ele começa a mostrar para as pessoas, né, através dos seus instrumentos, dos seus inventos, do plano inclinado, até a criação do termômetro foi criada por ele, muitas outras engenhocas, né, a descoberta das manchas solares, muitas outras coisas o Galileu popularizou para as pessoas para que elas pudessem, né, enxergar e ver que aquilo não era verdade. Vocês vão ver até no filme lá que está em italiano, que ele tenta mostrar para as pessoas, olha, mas veja nesse filme aí, tá vendo ali, eu estou mostrando que a Lua não é cristalina. E as pessoas acham que aquilo é magia, que aquilo é feitiçaria, porque estão muito ligados àquelas ideias, né, fantasiosas dos períodos medievais, tá? Então Galileu, por exemplo, então nós vamos ter ali pessoas como Galileu, Francis Bacon, né, que eu falei já anteriormente, Isaac Newton, que vai vir depois, que vai inovar o pensamento de Galileu, que nós vamos ver numa próxima aula relacionado a isso, tá? Então, começando com Galileu aqui, eu vou ler um pouco sobre a vida dele, tá? E em seguida eu vou falar um pouco sobre os seus inventos e os seus pensamentos. Galileu Galilei, filósofo, astrônomo e filósofo, físico, filósofo e astrônomo italiano, foi responsável pela superação do aristotelismo e pelo advento da concepção moderna de ciência, o pai da filosofia da ciência moderna. Revolucionou a astronomia ao introduzir o modelo heliocêntrico, já esboçado por Nicolau Copérnico. Então ele vai defender a ideia do heliocentrismo, de que o Sol é o centro do universo. Essa ideia já era defendida por Nicolau Copérnico, que era um outro astrônomo padre que defendia o movimento dos corpos celestes. Mas ele não publicou nada no período porque ele ficou com medo de ser queimado, né, por defender isso. Então ele deixa o prefácio do livro dizendo: eu digo que a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol. Aí ele acaba falecendo e o Galileu se aproveita da teoria do Nicolau Copérnico, né, o filósofo, o astrônomo polonês, para criar e para justificar a teoria que ele estava então reinventando ali, né? Apesar de aperfeiçoar os cálculos matemáticos e sinus lógicos, ao renegar a concepção geocêntrica, sofreu uma perseguição política e religiosa. Condenado pela Inquisição, foi obrigado a abdicar da sua teoria, ou seja,
acabou se retratando suas ideias e permaneceu confinado na prisão domiciliar até 1683. Entre as obras, ensaio, diálogo sobre as duas massas sistemas do mundo, discute noções matemáticas sobre as duas novas ciências. Então, por ele ter sido obrigado a ser, digamos assim, a negar sua teoria, ele acabou meio que não botando as claras aquilo, né? E ele saiu por pouco da fogueira, porque basicamente por ele ser um cara muito religioso, muito católico, eles não ficaram com medo de queimá-lo. Então o que eles fizeram? Eles deram para ele uma prisão domiciliar e ele não pode sair de casa pro resto da sua vida, né? Ele viveu alguns anos, criou todas as teorias da mecânica, da velocidade que vocês têm hoje na física. Foi na época que o Galileu criou em casa, isso no período em que ele ficou confinado, né, como nós hoje, né, em casa sem poder sair, tá? Outro amigo dele na época, por defender que o universo era infinito, que existiam outros mundos possíveis, que havia uma magia natural, que acreditava na feitiçaria, que defendia uma ciência e que ele era um padre, né? Ele era um padre e ao mesmo tempo filósofo e escritor, o chamado Giordano Bruno, tá? Ele foi queimado em 1600 por defender essas ideias de dizer que o universo era infinito e de que havia outros mundos possíveis. E hoje nós estudamos, né, que acreditamos que o universo pode ter um fim e que pode existir seres em outros planetas. Isso já era defendido por Giordano Bruno no período do Renascimento, pessoal, tá? Não é uma coisa de agora isso. Então, tudo que a ciência tenta demonstrar, tem muitas coisas que existia antes, né? Antes de realmente acontecer. Então, os pensadores eles pegam e retomam coisas de outros pensadores anteriores, né? Que é o caso, por exemplo, o Galileu e o Giordano Bruno, eles eram amigos, eles discutiam suas teorias. Até no filme do Galileu que vocês vão assistir aí, que eu vou postar, vocês vão ver o Giordano Bruno sendo questionado, ele vai ser queimado no filme, né? Tem um outro filme que é só do Giordano Bruno, mas eu não consegui baixar ele porque tá meio proibido de baixar ele da internet. Eu fiz de tudo, mas eu não consegui achar um endereço de link para poder puxar ele para o meu computador, né? Mas se eu conseguir, eu posto depois para vocês também, tá? Eu só digo que as pessoas que têm problema, né, de assistir cenas fortes não assistam os filmes, tá bom? Lembremos como era a explicação de Aristóteles. Para o movimento do Aristóteles, os corpos pesados caem porque tendem para baixo, tá? Porque este é o seu lugar natural. Ao passo que os corpos leves tendem naturalmente para cima. Lembra que eu expliquei isso numa aula? Deste modo, a física aristotélica era qualitativa, porque se baseava na compreensão de uma suposta natureza pesada e leve dos corpos. Galileu, porém, não se interessava em explicar por que os corpos caem, e sim e como eles caem. A fim de apurar observações e facilitar a experiência, recorreu a técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-lo. Dispõe de uma oficina, de recursos como plano inclinado, que foi o que ele criou, termômetro, telescópio, que é o caso da luneta, relógio de água, e muitas outras idiotas e tanto primitivas. Mostrou o suficiente para abandonar a ciência especulativa e caminhar em direção à construção de uma ciência ativa. Por meio desse método experimental, Galileu elaborou a descrição qualitativa dos fenômenos, desprezando o aspecto de cor, odor, sabor, que são qualidades subjetivas. Investigou o espaço físico nos espaços objetivos, ou seja, daquele em que se pode aplicar tratamentos matemáticos. A lei da queda dos corpos, né? Um dos desenhos ali que vocês vão assistir, ele sobe em cima da Torre Pisa e joga duas bolas, né, de massas diferentes para mostrar que a lei da gravidade, os dois corpos de massas diferentes podem cair ao mesmo tempo no chão. Galileu descreveu a lei da queda dos corpos após repetidas experiências com uma esfera percorrendo um plano inclinado. Aqui ele já fala num sentido diferente, né? A fim de emitir a relação constante necessária entre tempo e espaço percorrido. Em seguida, a lei traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre a experiência e a matemática permitisse abrir caminhos para a física moderna. Então, uma das suas principais frases em que ele define basicamente a sua filosofia, a sua física, a sua astronomia é essa aqui que eu vou ler para vocês agora. Prestem bem atenção nisso aqui, tá? A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que ultimamente se abre perante nossos olhos. Isto é, o universo. Este livro é o universo,
que não se pode compreender, atender e entender em línguas e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Os caracteres e a língua desse livro está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender, humanamente em palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro deste obscuro labirinto. Ou seja, se você não entender a geometria, a matemática, os caracteres matemáticos, geométricos, você não vai conseguir decifrar os enigmas do universo, segundo Galileu Galilei. Tá? Vale ressaltar que, em geral, o procedimento de Galileu era indutivo, isto é, partia dos fatos em direção às leis. Mas nem sempre foi assim, pois em certas circunstâncias realizou experiências mentais ao imaginar situações de verificar a empírica das quais, contudo, é possível tirar conclusões. Por exemplo, de acordo com o conceito de inércia de movimento, um objeto permanece indefinidamente em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força como a de atrito atue sobre ele. É aquelas leis que vocês aprendem na física, né? Ora, isso não acontece de fato no movimento que observamos continuamente, pois existe o atrito, mas pode ser pensado como sempre ocorre. O que garante a validade científica dos processos intelectuais desse tipo de submeter a situação hipotética de comprovação. O geocentrismo, né, era o descendo do modo confirmado pelo senso comum, de que a Terra era o centro do universo. Percebemos que a Terra é imóvel e que o Sol gira à sua volta. No próprio texto bíblico, para os religiosos, lê-se que uma passagem que Deus fez parar o Sol para que o povo eleito de Moisés continuasse na luta enquanto houvesse a luz. Né? No século XVI, o monge religioso, né, católico, Nicolau Copérnico, publicou Das Evoluções dos Corpos Celestes, obra em que expôs o heliocentrismo, mas que permaneceu pouco conhecida até o início do século XVII, quando a hipótese surgiu por meio de Galileu e Kepler, com abordagens matemáticas e experiências mais adequadas. O telescópio proporcionou a Galileu descobertas valiosas. Para além das estrelas fixas, haveria ainda os infindáveis mundos, que é o caso do Giordano Bruno que defendia. A superfície da Lua é rugosa e irregular. O Sol tem manchas. Em torno de Júpiter existem 4 luas. Como seria possível? O que os aristotélicos reconheciam até então era um universo finito, fechado, Lua e Sol, compostos de substâncias incorruptíveis, perfeitas, e Júpiter engastado em uma esfera de cristal. Dessa forma, né? O fenômeno da física e da astronomia, antes explicado de acordo com diferenças de natureza de corpos perfeitos e imperfeitos, torna-se homogêneo, já que não há mais como reconhecer a incorruptibilidade do mundo supralunar, que eu expliquei na aula passada, né? Supralunar e superlunar, que era os corpos celestes são perfeitos e os corpos na Terra são imperfeitos. Na verdade, não existe diferença, existe essa divisão, né? Portanto, a diferença entre terra e céu. Além disso, a consciência medieval de um mundo fechado, né, é contraposta à concepção de uma moderna de um universo infinito. Em 638, Galileu, cego, ainda se encontrava na prisão domiciliar, onde se conseguiu que a obra dele, A Nova Ciência, fosse publicada na Holanda e revelaria da Inquisição. Após esse último importante trabalho em que ligou a ciência, a astronomia e a física, posso dizer que nascia a física moderna de uma concepção de astronomia. Então, todas essas ideias foram colocadas por um outro pensador aqui, muito importante, que é o filósofo francês de origem russa, tá? Conhecido como Alexandre Koyré. Se vocês quiserem ler um texto dele, é muito interessante.